Boa tarde, meus amigos. Estamos recebendo a nossa amiga querida, a Beth, que hoje vai passar para a gente a mensagem de fortalecimento. Beth, minha querida amiga, seja muito bem-vinda à Casa Espírita de Amor e Caridade, ajudando a caminhada. Que alegria em recebê-la, minha querida amiga. Gostaria de pedir um minutinho da atenção de vocês, né? Que nós estamos com duas campanhas muito sérias, né? Então, nós estamos, nós, oh meu Deus, espera aí. Nós estamos com duas campanhas. A primeira é ajudando o asilo asilar. Eles precisam de materiais de limpeza. Quem puder, número de doações acima. Segunda campanha, estamos ajudando o Círculo da Fraternidade Santa Ana. São 150 famílias carentes, de 15 a 20 grávidas, estão precisando de leite em pó. Pessoal, muito obrigado. O porquê eu repito cada transmissão, porque a gente precisa fazer essa ajuda, essa transformação para tantas pessoas necessitadas. Então, é por isso que nós repetimos cada transmissão. É muito importante o apoio de vocês na nossa campanha. Muito obrigado e querida amiga Beth, por gentileza, querida amiga, é com você. Obrigado. Muito obrigada, Rodrigo. Obrigada por essa oportunidade. Uma boa tarde a todos, Fátima, Patrícia, Wilson, todos os que estarão aqui conosco hoje ou nas próximas oportunidades. E hoje nós vamos falar sobre eu, espírito imortal. Então a gente pode se perguntar: como é que nós nos vemos? Como nós nos entendemos? A gente entende que é um espírito habitando esse corpo físico, é um eu imortal, ou não, né? A gente acredita que só temos esse corpo. O espírito não existe. Morreu, acabou tudo. Por que essa pergunta é fundamental? Porque a forma como entendemos quem somos vai definir os nossos objetivos. Então, se nós nos consideramos espíritos imortais, os nossos objetivos serão cuidar das coisas dessa vida, né? Cuidar das coisas aqui terrenas, mas também cuidar do espírito, preparando esse nosso futuro, não só para amanhã, para a semana que vem, mas também para o futuro que vem além da morte desse corpo carnal. Então, como cuidar do espírito? Como que a gente pode se preparar para esse futuro além da morte? Vivendo uma vida digna, produtiva, procurando fazer boas obras, buscando a automelhoria contínua, porque nós estamos encarnados com uma finalidade para evoluir, tanto intelectualmente como moralmente, para corrigir os erros que fizemos no passado, então estamos fazendo a colheita, mas também para plantar as boas obras que serão os frutos, as bem-aventuranças do futuro. E as nossas condições de vida são diferentes para cada um de nós, porque cada um de nós tem uma necessidade diferente em relação a seu estágio de evolução. Então, fica assim uma sugestão de fazermos uma reflexão. Como é a nossa vida? Quer dizer, como está a nossa vida hoje? Com quem estamos vivendo? Quais são as nossas dificuldades? Elas são familiares? Elas são financeiras? Ou então estamos com a saúde debilitada? E aí fica a oportunidade de perguntarmos o que tudo isso quer nos ensinar. Como é que nós podemos perceber o que precisamos aprender? Por isso que o estudo das leis divinas, que são as leis que regem todo o universo e rege também a vida de cada um de nós,
é importantíssimo. Então, que leis são essas? Como funcionam? O que acontece quando nós desobedecemos essas leis? Porque a partir da aquisição desses conhecimentos, nós vamos tanto nos conhecer melhor, quem sou, como estou, o que quero para mim, quais são meus objetivos, e também vamos viver de uma forma mais adequada, mais equilibrada. O espírito Hermance Dufour escreveu um livro chamado Emoções que Curam, psicografado pelo Vanderlei Soares de Oliveira. E é muito interessante, olha o título do capítulo 17. O título é esse: O tema espírita mais urgente no século XXI. Qual será esse tema espírita mais urgente nesse século atual? Vamos ver o que ela nos diz. Então, ela traz uma citação de Lucas, no capítulo, no versículo 10, 19, né? Capítulo 10, versículo 19, e ela diz assim, Lucas escreve: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. E aí, a irmã se nos conta uma fábula de que havia vários discípulos e eles queriam fazer o seu aperfeiçoamento espiritual, então eles foram procurar o mestre. E o mestre então começou a falar-lhes que existe um diamante encantado que liberta a nossa consciência das ilusões, né? Porque muitas vezes nós estamos iludidos a respeito de quem somos, do que é a vida, estamos fantasiando, sonhando além da realidade. E esses diamantes encantados precisam ser procurados. Então, eles foram, esses discípulos, para um lugar onde havia vários lagos. Interessante que cada lago tinha o nome de um discípulo. Ah, esse lago é o meu, esse lago é o meu. E aí a tarefa deles era mergulhar, cada um no seu lago, e garimpar os diamantes encantados que estavam lá no fundo do lago. Mas para chegar nesse fundo, eles precisariam atravessar, né, da superfície até o fundo, uma série de perigos, crocodilos, animais peçonhentos. E aí os discípulos ficaram com medo. E eles perguntaram, mestre, por que temos que enfrentar esses perigos tão grandes? E o mestre diz: é porque dentro do lago estão as nossas criações mentais, as criações mentais de cada um. São as escolhas que fizemos ao longo de milhares de anos, tudo aquilo que plantamos, as boas e as más ações. Então, diz a irmã, se somente lidando com os resultados da nossa liberdade é que nós conseguiremos alcançar os diamantes encantados. E quem deseja aprimorar, primeiro precisa assumir a própria realidade. Então, quando ela diz lidando com os resultados do nosso livre-arbítrio, ou seja, das nossas escolhas. E o resultado é essa colheita de alegria ou de dor. Então, lidar com a colheita da alegria, é bom, né? É fácil. Mas como é que nós lidamos com a colheita da dor? Será que nós assumimos a responsabilidade e somos resignados diante né, do sofrimento, confiamos em Deus e procuramos aprender? Ou não, nós nos colocamos numa posição de vítima, né? E de revolta. Isso é o que nos ensina lá no Evangelho segundo o Espiritismo, naquele capítulo Bem e Mal Sofrer. Mas aí continuam, né, os discípulos perguntando para o mestre, mas esses animais, eles ainda não tinham mergulhado no lago, esses animais tão perigosos, eles podem nos destruir. Como é que nós vamos estar protegidos? O que vai nos proteger? E aí o mestre responde, esses animais
os tratarão como vocês se tratam. E a proteção, então, é o amor a si mesmo. Então, esse mergulho nas zonas profundas da nossa mente, essa busca do tesouro divino depositado em nós, é o reino dos céus. Então, para chegar a esse tesouro, nós precisamos nos deparar com as nossas criações mentais, que são milenares, estão lá na nossa consciência. Que criações são essas? Nossas culpas, nossos medos, nossos traumas, o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Tudo isso é reforma íntima. Cada um mergulhar no seu lago, lidar com as próprias sombras e buscar as suas potencialidades. E a irmã se continua nesse livro Emoções que Curam, dizendo que o medo é o sentimento mais presente na Terra e que a humanidade busca um colo protetor, busca segurança, ela quer se sentir protegida. E para isso, a religiosidade é um dos caminhos dessa busca. A gente vê aí que os templos estão lotados, né, de pessoas que estão buscando amparo, abrigo, esperança. Mas aí a irmã se fala, a fé tornou-se a armadura de segurança e equilíbrio para bilhões de espíritos no planeta. De que forma? Com as práticas ritualísticas, com os louvores, altares, mas tudo isso é uma educação para fora. Diz a irmã, se nós não nos educamos para dentro. Autoeducar-se para dentro é desenvolver o auto-amor, que nos dá a possibilidade de desenvolver a fé, nos dá a possibilidade de desenvolver o amor ao próximo. Então, e quem se nutre de mais fé se sente mais protegido. E quem ama o próximo vai se sentir leve, né? Vai ter uma paz espiritual, consciência tranquila dos deveres cumpridos. No entanto, se não houver esse alto amor, vai surgir um vazio no coração, que leva à desorientação, ao abatimento. A proposta de Jesus foi amar o próximo como a si mesmo. Então, a irmã se nos explica. Tem pessoas que fazem o bem ao próximo, mas no fundo não se amam. Fazer o bem ao próximo é assim, para se sentir grandioso, para ter uma importância pessoal. E ela diz isso, que isso é personalismo, é uma modalidade de orgulho, né? É fazer para inglês ver, né? E, no entanto, Jesus fala que a vossa mão direita não saiba o que fez a esquerda. Então, essas pessoas assim que fazem o bem para serem vistos, é porque eles querem mostrar aos outros que têm valor, porque no fundo, lá na inconsciência deles, eles não creem-se valorosos, não acreditam no próprio valor e fazem isso para preencher o vazio do coração. Então, o caminho é buscar desenvolver esse auto-amor. Voltando à fábula. Então, cada discípulo, né, precisa mergulhar no seu próprio lago. Cada discípulo tem o seu lago, com o seu nome. E precisa mergulhar nesse lago para enfrentar as ameaças pessoais e descobrir os próprios diamantes. Ou seja, amar não é mergulhar no lago alheio e realizar o trabalho do outro. Porque se a gente só fizer, né, para parecer bonzinho e só faz tudo pelos outros e esquece da gente, a gente ultrapassa o limite das nossas forças. Nós acabamos nos tornando vítimas de nós mesmos e muitas vezes até dos outros, né? Porque os outros começam a abusar da boa vontade, né? De quem só se doa e não se respeita e faz além do que poderia fazer. Além disso, né, quem se ocupa em fazer o trabalho que compete ao outro, costuma esquecer o próprio lado, a sua própria garimpagem. Então, quando Lucas fala,
Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Eis que vos dou poder, esse poder é o alto amor. Nós acreditarmos em nós mesmos, não enterrarmos os nossos talentos, como fez o servo mal da parábola dos talentos, né? O Senhor deu a moedinha para ele negociar, ele enterrou, porque ele ficou com medo de perder. E essas serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo que está no nosso lago, que estão no nosso lago, é a nossa construção milenar, as nossas mazelas, as nossas imperfeições morais. E nada vos fará dano algum. Vou colocar aqui a bateria que esqueci de carregar. E nada vos fará dano algum. Nós nos sentiremos protegidos, seguros, confiantes, nós nos sentiremos filhos de Deus. Nós temos essa centelha divina, somos espíritos imortais, temos essas potencialidades latentes. E aí nós entenderemos que as dificuldades do caminho são lições para fortalecer o nosso espírito, para aprimorar as nossas qualidades intelecto-morais, até chegar à perfeição, à plenitude, né, do reino de Deus em nós. Então, o reino de Deus é um tema central na pregação de Jesus. Jesus falou da parábola do grão de mostarda, que é a menor das sementes, e ela se transforma na maior das árvores. Então, sementes são as nossas potencialidades interiores, que com a evolução se transformam em árvores frondosas, ou seja, árvores de virtude, de sabedoria. E o reino de Deus é esse estado de felicidade proporcional ao grau de perfeição que já adquirimos. É uma construção individual de muitas encarnações, e não é um presente de Deus esse reino de Deus, né? Ele não vem de graça. Exige, assim, muito esforço da nossa parte, e essa construção é lenta e é contínua. Então, lá em Lucas, né, a gente vê também no capítulo 9, versículo 62, uma fala de Jesus: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. E a gente fica pensando, né? Por que Jesus usou o símbolo do arado, né? Arado é pesado, exige esforço, provoca suor, é pesado para ferir a terra. Mas aí a gente vem as semeaduras e depois vem as colheitas, né? De trigo, de frutas, de legumes. E aí vem os pratos e os celeiros cheios, ou seja, fartura, bem-estar, felicidade. Quer dizer, na Terra, né, quando tudo desaparecer, né, quando o nosso egoísmo desaparecer, que são os crocodilos, as serpentes, os escorpiões, que estão no nosso lago interior, todos nós seremos irmãos, filhos do mesmo Pai. E na terra haverá justiça, igualdade, fraternidade, solidariedade. E o reino de Deus, então, começa em nossos corações. A somatória, né? O reino de Deus na terra é a somatória do reino de Deus que cada um constrói dentro de si mesmo. O Espírito Irmão X, no livro Boa Nova, psicografado pelo Chico Xavier, no capítulo 3, nos conta que Jesus estava sentado perto do templo de Jerusalém e Anã, o sacerdote, perguntou-lhe: Galileu, que fazes na cidade? Jesus respondeu: passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus. E o Anã, né, o Hanã, sacerdote, ele pergunta: reino de Deus? Ele perguntou assim, né, cheio de ironia. E que pensas tu venha a ser isso? E Jesus responde: esse reino é obra divina no coração dos homens. Então, amigos queridos, eu gostaria de pedir que levemos os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, que nos ensine a construir esse reino de Deus,
em nossos corações, que possamos também nos tornar úteis a todos aqueles que conosco convivem, que possamos ser luzes no caminho dos nossos amigos, parentes, vizinhos, que nossas palavras, nossas ações, nossos pensamentos sejam sempre cheios de amor, de fé, de esperança. Pedimos, Senhor, abençoa o nosso planeta todo, abençoa o nosso país, cada cidade do nosso país, cada governante, que haja discernimento, boa vontade. Senhor, abençoa cada lar do mundo inteiro. Abençoa também nossos familiares. Sei conosco hoje e sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Obrigada, amigos queridos. Uma paz de Jesus esteja sempre conosco.